Em relação agora à classificação desses atos administrativos, eles podem ser classificados quanto ao regime, e aí seriam classificados em ato de império, onde a administração age baseada no regime jurídico de direito público, ou seja, onde o interesse público está acima do interesse privado, impondo coercitivamente a sua vontade sobre os particulares. Pode ser classificado também em atos de gestão, chamado de ius gestionis, que são atos baseados no regime jurídico de direito privado. Daí. Por exemplo, no contrato de aluguel, né, onde as vontades de ambos os lados eles estão igualados, né, nenhum sobressai ao outro. E pode ser também classificado em relação a ato de expediente, que são atos para dar andamento a processos e papéis que tramitam em órgão público, que são atos de competência interna sem caráter decisório. Os atos administrativos podem ser classificados também quanto à formação de vontade, que é o mais comum de cair em prova, eu acho, que são os atos simples, declaração de vontade de um único órgão, seja ele singular ou colegiado. Os atos complexos, que são 2 ou mais órgãos, só que um único ato, ou seja, uma soma de 2 ou mais vontades autônomas e múltiplas, né? Então, ambas em pé de igualdade. 2 vontades que formam um ato. E os atos compostos, que são 2 ou mais órgãos separadamente, um ratifica a vontade do outro. Por exemplo, nomeação do PGR. Então eu tenho um ato principal mais um ato secundário. Por exemplo, na nomeação do PGR, tem o ato principal, que é a nomeação, indicação do nome pelo presidente da República, e depois eu tenho a aceitação pelo Senado, por maioria absoluta. Eu posso classificar também quanto a exigibilidade, execuibilidade. Execuibilidade é o quê? A capacidade do ato de produzir efeitos jurídicos. Se ele é execuível ou não, Quanto a isso, eles podem ser perfeitos, atos que estão em condição de produzir efeitos jurídicos, pois já completaram todo o seu ciclo e não estão sujeitos a nenhuma condição ou termo. Então, já são perfeitos, já pode produzir efeito jurídico. Pode ser também atos imperfeitos, ainda não aptos a produzir efeito, pois ainda não estão completos. Por exemplo, falta de homologação, quando exigida por lei para a validade do ato. Ou podem ser atos também pendentes, que já estão completos, mas sua eficácia depende do recurso de determinado prazo ou da realização de determinada condição, ou de um prazo ou de uma condição. Por exemplo, o alvará de licença para construção só entra em funcionamento daqui a 30 dias. Ou uma concessão de anistia de um condenado caso ele indenize a vítima. Eu posso classificar o ato também quanto à espécie, que seria a forma de exteriorização do ato. E nesse caso eles podem ser normativos. O que são atos normativos? Que ajudam a regular a lei, Então entram aqui as instruções normativas, resoluções, decretos. Eles podem ser atos ordinativos, que dizem respeito à hierarquia, onde tu tá mandando num subordinado. E aí pode ser uma portaria, um memorando, uma circular. Podem ser atos negociais, onde o particular faz um pedido à administração pública. Pode ser de 3 tipos: licenças, autorizações e permissão. Podem ser atos enunciativos, que só fazem aí um juízo de valor, que são as certidões, os pareceres. E podem ser atos punitivos. Então, tudo isso em relação às espécies. Então, por exemplo, aqui no decreto, ele é emanado pelo chefe do executivo. Eles podem ter caráter geral, for um decreto normativo,
aplicando-se a pessoas indeterminadas, né, a todo mundo, como são os decretos que regulamentam as leis, ou pode ter caráter individual, aplicando-se a pessoas específicas, como no decreto de desapropriação, por exemplo. Somente os individuais é que são atos administrativos propriamente ditos. Os decretos individuais. Os decretos gerais não. Provavelmente esses daqui são atos legislativos, daí, os decretos gerais. Portaria ou resolução são emanados por outras autoridades que não seja o chefe do executivo. Assim como os decretos, são somente os individuais é que são atos administrativos. Em relação ao alvará, né, é uma licença concedida pela administração para a prática de ato ou atividade sujeita ao poder de polícia. Então, o alvará é para algum ato ou atividade sujeita ao poder de polícia. As circulares são ordens escritas de caráter uniforme, expedidas a determinados funcionários ou agentes administrativos incumbidos de certo serviço. Então, eles são dirigidos a destinatários diversos. Por exemplo, vou mandar uma circular para todos os fiscais da Receita. Quanto aos destinatários, é um outro ponto também que eu posso classificar os atos administrativos. Eles podem ser gerais ou normativos. Eles são, então, abstratos e impessoais, com finalidade normativa e atingem toda a coletividade. E pode ser também individual, onde eu tenho um destinatário certo e determinado. Aqui, então, em relação aos atos enunciativos, que eu falei ali em cima, pode ser, então, a certidão, atestado, parecer. Eles indicam juízo de valor, como os pareceres, podendo ocorrer sobre outros atos de caráter decisório. Então, eles não tomam nenhuma decisão, eles são enunciativos, só indicam um juízo de valor. Foi uma questão que já caiu na ESAF. Sozinho, eles não produzem efeito jurídico, eles só dão um juízo de valor.